Canal do Xavier, eu sou o Xavier. Gente, o meu último vídeo, eu peguei pesado com jornais portugueses. Falei que eram todos um lixo, eram todos jornais de lixo. Estava me referindo aos principais jornais. Público, Expresso, Correio da Manhã, Diário de Notícias. Né? Essa crítica pesada também eu estendi aos jornais, à mídia brasileira em geral. Mas eu tenho que fazer uma ressalva, porque em Portugal, a CNN de Portugal, que segue a mesma linha, né, a mesma linha de defesa da narrativa e da retórica da OTAN, da União Europeia, dos americanos e tal, com relação à questão da guerra da Ucrânia. A mesma narrativa, ou seja, os russos são perversos, malvados, cada vez mais, né? A ponto de, por exemplo, ter tido um assalto lá em Portugal e já disseram que os dois assaltantes seriam russos. Depois, quando se descobriu que esses assaltantes possivelmente seriam ucranianos, rapidamente pararam de falar sobre a nacionalidade das pessoas. Já não se... É interessante isso, porque não vem muito ao caso você falar da nacionalidade de pessoas que estão envolvidas num assalto, a princípio. Né? Não vem muito ao caso. A questão é se averiguar o assalto, como foi feito, né? Se as pessoas que são acusadas, né, foram verdadeiramente os causadores daquele crime, né? Mas não vem muito em questão se essas pessoas são, por exemplo, como se gostam de dizer, são ciganos, são negros, são brasileiros. Né? Não vem muito ao caso. Então existe uma russofobia, sem dúvida, que está em construção e que vai se espraiando. A ponto de qualquer pessoa em Portugal que defenda uma posição que não seja essa posição hegemônica, né, passada pela mídia hegemônica, né, pró-europeia, pró-ideias da União Europeia, da OTAN, dos Estados Unidos, é chamado de comunista, é chamado de agente russo, é chamado de... É realmente interessante isso. Mas eu tenho que fazer uma ressalva, porque em Portugal, a CNN em Portugal tem alguns comentadores, eu vou falar aqui de 4 comentadores. 3 desses comentadores são generais da reserva, portugueses. Inclusive tem até um almirante também que fez aqui eu vi pela primeira vez, eu vi esse almirante falando a respeito de questões da guerra. Mas, de qualquer maneira, o que acontece? Na CNN, esses comentadores, esses generais comentadores, eles, além de trazerem muita informação, porque eles têm experiência, estudo, né, prática, todos eles tiveram cargos importantíssimos, inclusive dentro da própria OTAN. Muitos deles estiveram na Iugoslávia, lá na época da guerra da Sérvia, dos croatas, dos eslovênios, daqueles povos todos ali que eles estiveram lá. Né? Tem uma experiência muito grande, são todos senhores, né? Homens já de uma certa idade, que já estão aposentados, obviamente, da sua carreira militar, e agora desenvolvem essa nova função de comentadores, justamente pela sua experiência, pelo seu conhecimento. E eles falam muito da parte técnica, né, eles têm muita visão técnica da questão da guerra, mas eles são pessoas cultas e também têm uma visão política, né, têm uma visão social, têm uma visão até econômica da guerra. E por diversas vezes eles falam coisas que os próprios âncoras, porque eles estão ali como comentadores, então geralmente é um âncora do jornal, da CNN, e que chama um comentador para comentar um assunto. Né? Então o comentador ele meio que direciona, ou procura direcionar o desenrolar do comentário do comentador. Fazer uma regulação do tempo, porque tem um tempo, né? O comentador ele começa a falar e se não houver algum tipo de controle, ele vai extrapolar o tempo que
é dedicado pelo jornal a esse tipo de assunto específico. O jornal fala de vários assuntos e tal. Então, muitas vezes, quando esse comentador fala algumas questões que vão muito contra a retórica e a narrativa oficial, hegemônica da OTAN, os âncoras dão uma certa... Isso é perceptível. Eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo, os links de vários desses vídeos que estão dispostos no YouTube, ou nos canais da CNN, etc. Vou deixar os links para que as pessoas possam ir lá conferir e, se acharem interessantes, eu acredito que vão achar. As pessoas que se interessam pela questão da guerra da Ucrânia, pela questão da geopolítica mundial, né? Pela questão dos interesses todos que estão em jogo por trás dessa questão da guerra, etc., porventura, acredito piamente, vão se interessar. Então eu vou começar por um que, inclusive, a gente não pode deixar de dar o mérito para aqueles que têm mérito, né? O canal do Anitablian, é um canal aqui do YouTube no Brasil, né? Que trata dessas questões de geopolítica. É um canal que tem crescido muito, é um canal muito interessante, um canal do qual eu sou inscrito, e estou sempre vendo o Anitablian. O Anitablian, ele fez uma coisa assim impressionante. Ele entrevistou o general Raul Cunha, que é uma dessas pessoas a qual me referi, e ninguém da mídia brasileira se deu o trabalho de fazer isso. Vejam vocês, essas pessoas que eu estou falando são portuguesas. Portanto, eles falam nossa língua. Nós aqui no Brasil falamos português, né? Se você traz um comentador de uma outra nacionalidade qualquer, você precisa de um tradutor. Uma pessoa que fala em português, no caso, nós todos sabemos que os portugueses têm um sotaque que para o brasileiro, às vezes, é difícil de entender, né? Mas são coisas pontuais, até porque esses portugueses, eles têm um falar bem mais limpo, porque eles são pessoas de alta formação, né? Que convivem com pessoas, obviamente, o seu meio social são de pessoas que falam o português da elite portuguesa, né? E é claro que isso acontece no Brasil, acontece em qualquer lugar do mundo, né? Existe uma língua das elites e existe uma língua do povo. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. O português, inclusive, é uma língua originária do latim vulgar, que era o latim falado pelo povo, pelos soldados romanos, né? Que as legiões romanas chegaram até aquela região da Península Ibérica, lutaram lá contra os celtas, dominaram ali e tal, e foi esse latim falado pelas legiões, né? E depois possivelmente por outros romanos de classes mais baixas que vieram junto com as legiões, foi esse latim que se misturou à língua falada lá pelos povos celtíberos, e com o passar dos séculos foi se transformando até chegar ao português. Então, não foi o latim das elites, não foi o latim da nobreza, dos estudiosos, dos escribas romanos. Não foi esse latim. Então, toda a sociedade tem isso. No caso de Portugal, essas pessoas que eu estou me referindo, esses comentadores, esses generais, eles falam um português das elites, então falam um português bem mais claro, muito mais fácil de ser entendido, né? Diferentemente do português que se fala, por exemplo, da juventude, cheio de expressões, de gírias, né? De modo de falar que, se você não tiver ali inserido naquele contexto, fica difícil, né? Das pessoas mesmo, do povo, né? De determinadas regiões, as pessoas com menor instrução, etc., tem um linguajar muito complexo. Aqui no Brasil não é diferente, é assim também, né? O português que se fala dentro das favelas, das comunidades, o português que se fala, né, no interior de São Paulo, né? O português que se fala no sul do Brasil, das cidadezinhas do interior do sul do Brasil, todas as suas influências de italiano, etc. O português que se fala no Nordeste, na região do sertão nordestino, ou seja, né?
Então, esses comentadores, no máximo, assim, uma legenda para facilitar que a pessoa que estivesse ali assistindo não perdesse nenhuma palavra e não, né, não ficasse nenhuma dúvida sobre o que o comentador estaria falando. Mas esses comentadores poderiam ter sido entrevistados por televisões brasileiras, né? Existem canais no YouTube, canais da grande mídia, né? Todos eles estão no YouTube, e que trazem comentadores brasileiros. Poderiam ter entrevistado essas pessoas, porque, como eu disse, são europeus, foram militares que trabalharam na OTAN em cargos de comando, correto? Estão muito mais próximos do conflito do que qualquer brasileiro aqui, estão na Europa, muito mais próximo do conflito. Ou seja, pessoas que têm muita informação para dar, mas nenhum jornal fez isso. Mas o canal do Anitta fez. Vou deixar a descrição. Foi maravilhosa a entrevista dele, e eu até anotei aqui, porque lá pelo minuto 15, mais ou menos, da entrevista, esse general Raul Cunha, Major General Raul Cunha, ele diz o seguinte, em relação ao chamado massacre de Bucha. Ele diz o seguinte, que no dia 30 de março, os russos saíram da cidade de Bucha. 30 de março. Vocês confiram lá depois. Que no dia 1º, o prefeito de Bucha, né, veio a público dizer que estava tudo bem na cidade, né, eles estavam livres da presença russa, e que a polícia a polícia da cidade tinha feito uma revista na cidade, estava tudo ok, tranquilizando todo mundo. No dia 1º, palavras do general Raul Cunha, no dia 1º, é emitido um aviso que no dia seguinte, no dia 2, haveria uma operação de limpeza feita pelo batalhão Azov, limpeza de possíveis espiões russos, sei lá, simpatizantes russos, algum resquício de alguma força russa que houvesse, mas foi avisado. Isso no dia 1º, avisado que no dia 2 eles fariam isso. Pois bem, no dia 3, ou seja, vejam bem, os russos saíram no dia 30, passou o dia 1º, dia 2, aí no dia 3 aparecem os corpos, metade desses corpos com a braçadeira branca no braço, né, que é indicativo de que eram simpatizantes dos russos, que essas braçadeiras eram utilizadas por simpatizantes dos russos, né? Então aparecem esses corpos e aí dizem que foram os russos que mataram. Muito, 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 muito estranho, né, gente? Muito estranho. Palavras do general Raul Cunha. Muito estranho isso. A gente tem visto vários vídeos de pessoas que são amarradas em postes, né, e espancadas sob várias alegações. Dizendo, a primeira alegação é que eles seriam saqueadores de casas que estavam abandonadas porque as pessoas fugiram da guerra. Essa é a primeira alegação. Mas eu já vi vídeos em que eles estavam espancando pessoas que seriam, por exemplo, de etnias que são perseguidas como os ciganos, né? E já vi afirmações também de que seriam pessoas consideradas como simpatizantes dos russos. Isso é crime de guerra, gente. Tortura, é crime de guerra. E isso é bem típico de nazista, é bem típico de forças nazifascistas. Pois bem, então essa entrevista do general Raul Cunha ao canal do Anitta Blian, canal aqui do YouTube Brasil, está disponível para vocês verem, vou deixar a descrição lá embaixo. Um comentador que eu gostei muito quando vi a primeira vez, eu vi esse comentador no Jornal Público, jornal que eu falei muito mal, né? Mas, como eu digo, eles colocam uma primeira página repleta de informações,
que seguem a linha que eles querem que as pessoas sigam. E lá embaixo, para dizer que eles são democráticos, eles colocam pequenininho uma coisa que pode ser um pouco destoante e tal, né? Mas sempre pequeno e sempre menor número. Então eu descobri lá numa edição do Jornal Público do dia 9 de março essa entrevista com o também Major-General Carlos Branco. Ele tem vários vídeos, né? Assim como o General Raul Cunha, ele tem vários vídeos em que ele dá entrevistas da própria CNN e tal. Então vocês podem buscar na CNN Portugal as entrevistas desse major. Ele é muito coerente, ele é muito técnico e ele faz as críticas que devem ser feitas. Apesar que sempre os âncoras dos jornais tentam podar o comentário do comentador. Eles tentam podar. Isso é bem perceptível, né? Por exemplo, um outro comentador que eu gosto bastante, né, é o também Major-General Agostinho Costa. Há um vídeo na CNN em que, em determinado momento, ele fala do batalhão Azov, né? Ele fala da questão de Mariupol, como esse batalhão Azov lá em Mariupol, que teria sido preso, inclusive, as forças russas teriam capturado, parece que se rendeu, entre os que se renderam, não do batalhão Azov, mas do grupamento da Marinha, havia estrangeiros, um desses estrangeiros era um inglês, um militar inglês, né? E o comentador, esse coronel, esse major Agostinho, fala que só restaria agora um grupo egresso desses da Marinha que não foram capturados nem se renderam, que se juntaram ao restante do batalhão Azov, que estaria nos subterrâneos desse parque industrial lá na cidade de Mariupol. E aí ele fala claramente que é um grupo, o batalhão Azov é um grupo nazista, é um grupo que a bandeira, as insígnias, os heróis que eles apresentam como sendo seus líderes ideológicos e tal, são todos nazistas. Então, não há dúvidas quanto a isso. Então, com relação a que o governo ucraniano tem participação de grupos nazistas, não há dúvida sobre isso. Não há dúvida sobre isso. Você veja que uma pessoa que é um militar de carreira, europeu, português, que trabalhou na OTAN, né? Então tem uma visão que não é uma visão dos russos, não é uma visão comunista, mas essas pessoas são xingadas lá em Portugal como comunistas. Esses generais são xingados como comunistas. Tem uma outra reportagem que eu vi aqui, que agora vai ser um pouquinho difícil procurá-la, mas é de um almirante português, em que ele fala com relação à destruição do navio, do grande navio da frota russa, que estava ali ancorado ali perto da cidade de Odessa. Eu não sei se foi perto da cidade de Odessa, mas ele estava ali no litoral da Ucrânia, um pouco distante, obviamente, e ele foi abatido por um míssil que partiu da Ucrânia. Foi a pique. Parece que um dos maiores navios, se não o maior, um dos maiores navios russos. Foi uma perda considerável para os russos. Então, esse almirante português também dá uma entrevista e ele fala claramente que esse navio não poderia ter sido colocado a pique se não houvesse uma identificação por meio de satélites da posição exata do navio para que o míssil pudesse acertá-lo. E os ucranianos não têm satélites. Os ucranianos não têm essa capacidade. Então, isso foi a ajuda de outros países. Ou dos americanos, ou dos ingleses, ou dos franceses, ou deles todos em conjunto. Então, na verdade, gente, a guerra na Ucrânia, ela é uma guerra na Ucrânia, mas é da Rússia contra esses outros países.
Toda essa coisa da resistência ucraniana que está acontecendo lá não aconteceria se o Ocidente não tivesse mandando armas e mais armas e mais armas para a Ucrânia. E também não aconteceria se não tivesse lá milhares de mercenários que são pagos, recebem dinheiro para lutar, tanto pelos governos ocidentais, né, como até por uma parte do próprio governo ucraniano. E não recebem pouco, não. Né? Agora, existem os imbecis que são voluntários, como brasileiros, que são imbecis. Né? Imbecis. Os caras vão para uma guerra que eles não sabem a razão, porque são doutrinados pela Rede Globo, pela CNN, sei lá por quem for, vão para lá. Aí, se não se consegue escapar lá com vida, às vezes voltam sem um olho, sem uma perna, está com uma marca pro resto da vida que vai mudar as suas vidas drasticamente, né? Fazer muito sofrimento e não sabe nem por quê. Infelizmente é isso. Bom, então eu falei aqui do almirante, do general Raul Cunha, eu falei do major-general Carlos Branco, eu falei do major-general do Agostinho, né? E tem que falar de uma outra pessoa que eu também acho bastante interessante, que esse já não é do CNN, é da SIC TV, que é o Alexandre Guerreiro. E o Alexandre Guerreiro é um professor, advogado, e que se ficou mais famoso lá em Portugal por aparecer em jornais como da SIC TV, como comentador. E ele tem uma posição que é diferente dos outros, porque todos os outros que vão para falar mal da Rússia, para falar bem da Ucrânia, para falar que o Putin é um desgraçado, que é um canceroso, que é um louco, que a Rússia, os russos são violentos, não sei o quê. E ele fala diferente. Ele não vai lá para defender, não, porque a Rússia está certa, não. Ele apenas fala as questões como elas são. E esse é uma figura, é uma pessoa também que tem sido acusado de ser comunista, foi acusado de ser agente soviético. Alexandre Guerreiro. Quem quiser, pode botar lá, bota no Google, CNN Portugal, SIC TV Portugal, Alexandre Guerreiro. Vocês vão ver alguns vídeos dele falando, inclusive tem um vídeo em que ele debate com uma russa que é anti-Rússia, né? E ele, no meu entender, a mulher super raivosa e com ódio ali muito grande e tal, fazendo caras e bocas, e ele impávido, colocando só as questões racionais. E, no meu entender, ele dá um banho de argumentação nela. Bom, é isso que eu queria falar. Apesar de tudo, sempre tem alguém que se destaca e que aparece. Então, aqui minhas palmas, palmas, principalmente para o canal do Anitablian, aqui no Brasil, que fez a entrevista com o Major-General Raul Cunha. Espero que o Anitablian traga outros militares como esse que eu acabei de falar, que traga o Alexandre Guerreiro, que traga o Major-General Agostinho, o Major-General Carlos Branco e outros que certamente devem existir lá em Portugal e que só precisa se dar a chance para que eles falem a verdade dos fatos, né? e não narrativas fantasiosas que querem apenas encobrir a realidade das coisas e colocar na cabeça das pessoas coisas inexistentes. É isso, gente. Um abraço a todos.